Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre o sábado e o tempo do fim. O sábado está no coração das 3 mensagens angélicas de Apocalipse e Deus nos convida hoje a entender tudo aquilo que Ele tem a dizer sobre esse tema tão importante. Começa agora o Lições da Bíblia. Este é o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal para estudar com profundidade a Palavra de Deus. E que bom ter a sua companhia, que bom que você está com a gente. Deus seja louvado pela sua vida, porque você se interessa pela Palavra de Deus. A gente fica muito feliz aqui, se dedica, faz um esforço, porque sabe que tem gente especial do outro lado da tela, assistindo, acompanhando, estudando a Bíblia, crescendo no conhecimento de Deus. Eu tenho certeza que isso vai resultar em muitas bênçãos para a sua vida. Estudar a Bíblia é muito bom, melhor ainda na companhia de amigos, e nós temos esse privilégio aqui ao longo de toda a temporada, e eu vou apresentar mais uma vez esses meus companheiros que estão conosco aqui ao longo desta jornada de estudo da Palavra de Deus. Aqui à minha esquerda, o amigo Adenilton Aguiar. Seja bem-vindo, amigo. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Aqui à minha direita, o pastor Michelson Borges. Que bom ter você aqui, irmão. Também me sinto muito feliz de estar com vocês de novo e com os nossos amigos que estão acompanhando o programa. Vanderlei Dornelles, bom receber você mais uma vez. Obrigado, é um prazer saudar os nossos telespectadores, que a graça de Cristo esteja sobre todos. Amém. Ora pra gente, por favor. Nosso Deus, mais uma vez nós damos graças por podermos ter a Tua Palavra, Teus ensinos, e louvamos porque Tu és o Criador de todas as coisas e o nosso Criador e Redentor também. Amém. Nós vamos compreender um pouco mais essa dimensão de nossa vida, em que somos chamados a adorar, reconhecer e reverenciar o Senhor como o Criador, o originador de tudo que existe tem vida. Amém. Em nome de Jesus, nós oramos amém. 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 Estamos estudando as 3 mensagens do Apocalipse. As 3 mensagens dos 3 anjos, a mensagem dos 3 anjos, especialmente ali concentrado no capítulo 14, E a gente viu que no centro da mensagem dos 3 anjos está o Evangelho eterno. Na verdade, é aquilo que eles comunicam. O Evangelho que é a pregação de Deus ao longo de toda a história. E este Evangelho, ele tem partes, que o compõem. E uma das partes que compõe o Evangelho eterno é uma expressão que foi copiada de Êxodo capítulo 20, verso 11, que é o texto que apresenta a justificativa pela qual nós devemos guardar o sábado, porque Deus é o Criador do céu e da terra e do mar. E essa expressão, João retira lá de Gênesis e cola exatamente no coração do Evangelho eterno. Então, isso para nos lembrar de que, primeiro, Deus é o Criador e devemos adorá-lo, e que este Criador reservou um dia especial na semana, o 7º, não o primeiro, não outro dia, o 7º, para celebrar o fato de que Ele é o Criador. Isso é extraordinário, Michelson? Deus está fazendo esse lembrete final. A humanidade está sendo lembrada nesses dias de que há um dia especial para lembrar que Deus é o Criador. Verdade, pastor. E um adventista do 7º dia não pode ser outra coisa senão um criacionista, Não há como acomodar qualquer tipo de visão diferente dessa, de que Deus criou o universo, criou a vida, e Ele cria a vida, organiza o planeta. A gente fala em terraformação, Organiza o planeta para que a vida pudesse estar aqui confortavelmente estabelecida em 6 dias literais de 24 horas, tendo Ele reservado o 7º. Está lá em Gênesis 2, de 1 a 3, Deus descansa. Não é um descanso de cansaço, porque nem Adão e Eva cansavam antes do pecado, É uma pausa contemplativa. Vamos ver o que eu fiz, Então Deus, Ele pausa, Ele descansa, Ele abençoa. Quando Deus põe uma bênção, ninguém pode retirar essa bênção. E Ele santifica, Ele põe a parte para uma finalidade específica. Então Ele separa do 7, o 7º, para um eterno lembrete de que Ele é o Criador. Eu chego a pensar que se todas as pessoas se lembrassem do sábado, semana após semana, dificilmente haveria ateus, agnósticos no nosso mundo hoje, Mas esse esquecimento é para abrir o espaço para a descrença, para o questionamento, E eu achei interessante aqui na lição, na abertura mesmo, da lição aqui 8, o sábado e o fim,
Essa frase aqui, que começa já aqui, dando início ao texto, a essência da dignidade do ser humano é uma origem comum. A criação proporciona verdadeiro senso de valor próprio, né? Porque nós não viemos de uma caverna, nós viemos de um jardim. Nós não somos macacos pelados evoluídos, né? Nós viemos de uma criação honrosa. Deus nos fez com um propósito, né? O pecado é que manchou essa imagem de Deus em nós, mas nós viemos de um jardim, não de uma caverna. E outra coisa, né? Ao crermos que somos todos descendentes de um mesmo casal ancestral, original, Adão e Eva, isso derruba qualquer tipo de preconceito, deveria pelo menos, né? Como posso ser racista, por exemplo, se eu entendo que todas as etnias são oriundas de um casal original? Como eu posso ser sexista se eu, ao estudar Gênesis, a origem, vejo que Deus criou essencialmente Adão e Eva iguais, né? Então, o antídoto contra qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de discriminação, está na nossa visão criacionista. Eu costumo, em palestras que eu faço por aí, apresentar uma citação do livro A Origem do Homem, não das espécies, é um menos conhecido de Darwin, o pessoal costuma colocar debaixo do tapete porque é um livro constrangedor. A Origem do Homem, e eu comparo com um texto de uma autora do mesmo tempo lá, da mesma, contemporânea de Darwin, nós conhecemos muito bem, Ellen White. Darwin era machista, ele apresenta o homem como superior em todas as coisas à mulher, tudo que ele fizer, não é só questão de força física, em tudo, ele será melhor. Darwin, portanto, era machista. E Darwin era também racista. Nesse livro ele apresenta, né, o homem branco como superior ao homem negro. Então, existe até um livro, também estou lendo esse livro bem interessante, de Darwin a Hitler, né? Ele apresenta Hitler como alguém que defendia a visão darwinista. Ele lia os escritos de Darwin. E, não estou dizendo que qualquer darwinista vai ser isso, mas no caso dele, deu no que deu, né? Então, boa base para as ideias eugenistas de Hitler vieram da ideia evolucionista. A ideia de uma raça superior. De uma raça superior a outras, né? Agora, o que Ellen White diz sobre isso, né, no século XIX? E o que a Bíblia diz, porque ela se baseia na Bíblia, obviamente, que homens e mulheres, ontologicamente falando, ou essencialmente falando, são iguais. E foram criados iguais. Têm suas diferenças abençoadas, mas essencialmente são iguais. E ela diz assim que o nome do homem branco, tanto quanto o nome do homem negro, são escritos igualmente no livro do céu, porque eles são iguais. Paulo diz que em Cristo não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, ou seja, todos somos um por criação e também por redenção, porque a cruz nos nivela. Então, a visão criacionista seria realmente um antídoto contra essas coisas, mas porque as pessoas abandonaram, em grande medida, a visão criacionista, achando que ela é retrógrada, ela é tacanha, passam a ter que importar ideologias contaminadas com descrença, com visões antibíblicas, para tentar defender pautas que não seriam necessárias, não seria necessário defender dessa forma. Bastaria sermos, o quê? Cristãos bíblicos. Uma perspectiva que realmente valorizaria o ser humano é a perspectiva bíblica, né? Então, essa sociedade secularizada que nós vivemos hoje, que se afastou de Deus e da sua palavra, e que está aí querendo resgatar valores humanos importantes, e até exagerando em alguns outros, a gente tem que dizer isso, deveria resgatar a visão bíblica, e aí encontrar como Deus valoriza o ser humano, tanto homem quanto mulher, independentemente da etnia, da cor, enfim. Deus ama a todos e, como você colocou, valoriza a todos. Pastor, em resumo, eu não preciso adotar uma teologia negra que nega a inspiração da Bíblia para defender a igualdade étnica. Eu não preciso abraçar uma teologia feminista que nega a inspiração da Bíblia e o relato da criação como está na Bíblia para defender que os direitos devem ser iguais. Então, basta-nos, repito e deixo isso bem claro, sermos cristãos bíblicos, crer na inspiração. Dali vem nossas concepções de humanidade, de igualdade e tudo mais. Excelente isso, e aqui a gente liga com a nossa conversa aqui, na sequência, Danilton, porque Deus criou o ser humano, como um pai cria seus filhos, e esse relacionamento, ele é pessoal e implica compromisso, responsabilidades, né? E isso se linka com a ideia, inclusive, de um juízo que Deus estabelece para avaliar seus filhos, né? Então, pegando uma carona com o que o Michel acabou de mencionar, então, a visão criacionista mostra que todos nós somos iguais perante Deus, e a Bíblia também mostra que todos nós igualmente precisaremos comparecer ao tribunal de Deus, né? Nós já mencionamos aqui em outras temporadas, em outros programas, aquele texto lá de Eclesiastes 12, 13 e 14, de tudo que você tem ouvido,
o resumo é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Então, cada pessoa vai precisar comparecer ao tribunal de Deus. E isso tem relação direta com a criação, porque Deus nos criou livres. Nós podemos escolher adorá-lo ou não, mas Deus apela à nossa inteligência. Deus faz um apelo à nossa inteligência. Quando a primeira mensagem angélica diz adorai o Criador, esse é um apelo à nossa inteligência. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus nos deu a capacidade de pensar e a capacidade de decidir. Não é? Então, esse é um chamado para a prestação de contas também. Não é? Nós precisaremos dar contas a Deus porque Deus nos criou com a inteligência e a capacidade de escolher. E existem vários textos na Bíblia que apontam para isso. Nós lemos aqui Apocalipse 14:7, mas a lição, o nosso guia de estudos menciona também Romanos, capítulo 14, verso 10, né, que diz que todos compareceremos perante o tribunal divino, né, sem exceção. A gente tem Tiago, capítulo 2, a partir do verso 8, indo até o verso 13, que diz o seguinte: todos seremos julgados pela lei da liberdade. Então, Deus nos cria com a capacidade de escolha, Deus nos cria com inteligência, Ele apela para essa inteligência que Ele nos deu, mostrando o seguinte: eu sou o Criador. Eu sou o Criador. Né? E é interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente lê a primeira mensagem angélica, nós temos um tom de urgência, é chegada a hora do juízo, e algumas pessoas podem pensar que a ideia de temer a Deus e dar glória a Deus está diretamente ligada ao juízo, tem uma ligação. Mas a razão, de fato, para temer e glorificar a Deus é porque Ele é o Criador. Quando o texto diz chegou a hora do juízo, o texto está dando um tom de urgência. Ele é o Criador. O juízo chegou, é urgente que a gente tome uma decisão, antes que seja tarde demais. Não é? Então, todos nós compareceremos indistintamente, né, sem exceção ao tribunal divino. Pastor, veja só, o darwinismo, o naturalismo filosófico, né, ele desresponsabiliza o ser humano. Olha que trecho interessante aqui da lição. Se fôssemos apenas um aglomerado de células aleatórias, produtos de hereditariedade e do meio apenas, nossas ações seriam determinadas em grande parte por forças sobre as quais não teríamos controle. Então, se nós somos apenas um monte de moléculas, de átomos, né, agrupados aí casualmente, o que é a moral? O que qual é a finalidade última do ser humano? Né? Não existe isso. Então, como eu posso ser responsabilizado também por uma coisa que é produto do... E se eu sou só ditado por instintos e leis naturais, né? Como eu posso ser responsabilizado diante de um Deus Criador? Você vê que é algo satânico, na verdade. Né? O diabo quer nos afastar da compreensão de que há um Deus Criador ao qual devemos respostas e temos que nos posicionar e dar uma resposta, né? E essa visão diminui muito a importância do ser humano, né? Enquanto você estava falando, eu me lembrei e abri aqui rapidamente no Salmo 8, né, a partir do verso 4, os versos 4 e 5 que dizem que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Parece que está diminuindo a importância do ser humano. Mas é claro, isso aqui está comparando o homem a Deus. Agora, quando você vai para o verso 5, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então, a criação coloca o ser humano na importância que Deus quer dar. Não é? Estamos falando de juízo, né? Juízo de Deus, né? Isto realmente é algo, parece que incompatível, né, com a mentalidade do mundo em que nós estamos vivendo. E nós, como cristãos, né, como pessoas tementes a Deus, nós temos de reconhecer a posição assim, crucial, né, da crença do valor do juízo final. E a história está cheia de evidências, né, de que o exercício do livre-arbítrio, da responsabilidade individual, né, traz e implica, né, em consequências, em resultados, né, em acerto de contas. Eu pensava que enquanto o Michel falava sobre essas ideologias, e de fato hoje, veja, o que é a moral, né? O que são os princípios, o que são os valores, né? Porque cada pessoa quer ter seus próprios valores. E parece que o mundo pode funcionar assim, o que é um engano, né? Então a pessoa diz, minha vida, minhas leis. Não, nós não fazemos leis para nós mesmos. Nós fomos criados, né, em um mundo que tem leis, com livre-arbítrio e sabendo que haverá uma consequência. As leis existem exatamente para regular o comportamento e relacionamento entre as pessoas, né? Então não pode ser uma coisa só para mim, né? E proteger, né? Então eu me lembro aqui agora, né, de uma pensadora judia, né, que é uma das pouquíssimas mulheres, talvez talvez a única até pouco tempo, né, que figura entre os grandes pensadores, que é Hannah Arendt, né, de origem judaica. Ela viveu boa parte da vida dela nos Estados Unidos, foi perseguida do nazismo, acabou de mencionar aqui, conexão do nazismo com evolucionismo, darwinismo.
Ela tem um livro, né, Origens do Totalitarismo, em que ela faz uma análise, né, dos campos de concentração, sabe, do que é a civilização humana, né, a partir daqueles eventos, né. E ela tem, então, uma frase lapidar, que ela diz assim: o que caracteriza as populações modernas é a perda da fé no juízo final. Então, vendo aquela audácia, né, do ser humano, aquela crueldade de impor um sofrimento tal àquela população, então ela diz: a perda da fé no juízo final caracteriza as populações modernas. Ela diz: os bons perdem a esperança e os maus perdem o temor. E daí são capazes de qualquer coisa, os maus, né, que pareça prometer a eles uma reprodução do paraíso perdido. Então, matar, aniquilar, né, dizimar, oprimir, explorar, né? Então essas coisas perdem o seu freio, né? Porque os seres humanos perderam a fé no juízo final. Mas não é assim, né? Há consequências para todas as ações e escolhas. Então aqui em Apocalipse 13 e 14, isso está muito claro, né? A humanidade é chamada, então os cristãos têm essa responsabilidade, né, de trazer o apelo do primeiro anjo para a humanidade adorar o Criador, porque aqueles que adoram o Criador e têm o selo do Criador, tem uma consequência disso: eles estarão em pé com o Cordeiro do Monte Sião, Apocalipse 14, verso 1. Mas há um outro grupo, né, previsto aqui, você não precisa fazer parte desse grupo. É o grupo que tem a marca da besta e adora o dragão, a besta e a imagem da besta. E ele tem uma consequência, né, no acerto de contas, no juízo para eles. Porque a terceira mensagem diz: se alguém adora a besta, esse beberá do cálice, né, da ira de Deus, sem mistura, quer dizer, sem misericórdia, sem complacência. Então, a vida é dotada de livre-arbítrio, mas não é para viver segundo as nossas leis. Não é a minha vida, minhas leis. É a minha vida diante das leis do Criador. Que maravilha poder estudar a Bíblia, né, e conhecer os mistérios profundos do conhecimento de Deus. Isso está disponível para todo estudioso da Palavra de Deus. E este guia aqui, ele existe para ajudar você a compreender dia a dia a Palavra de Deus de forma profunda. É teologia profunda. Como é que faz para adquirir esse material? É muito fácil, é só você acessar cpb.com.br. Esse material é para você que acompanha Lições da Bíblia, para você que é um professor na escola bíblica dominical, por exemplo, para você que tem um pequeno grupo na sua casa, para você que é professor da escola sabatina, é óbvio. Então esse é um material que vai ajudar muito a sua vida espiritual. Então eu recomendo que você tenha cpb.com.br. Nosso programa vai fazer um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. O sábado nos chama a descansar, a renunciar às nossas obras, a nos afastar do nosso trabalho, né? Então é exatamente o oposto da justificação pelas obras. O sábado nos chama a exercer fé, porque se a pessoa para o trabalho, né, ao sexto dia para guardar o sétimo, ela está afirmando com isso, né, que confia, que acredita, que tem fé que o Criador é suficiente para mantê-la, para provê-la, né? Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus, e uma sugestão para você que gosta de estudar a Bíblia e que quer conhecer mais sobre o tema do nosso guia de estudos. Veja, a nossa temporada está passando, daqui a pouco ela acaba, mas o tema continua sendo importante, você precisa se aprofundar nele. E como é que faz isso? Com um bom comentário. Esse livro aqui não é exatamente um comentário, é uma compilação de textos da escritora norte-americana Ellen White sobre o tema das 3 mensagens angélicas. Eu recomendo que você tenha esse material, que faz parte de uma coleção de outros 62 livros da escritora norte-americana, publicados aqui pela Casa Publicadora Brasileira. Então, se você deseja adquirir, é só acessar cpb.com.br. Vamos continuar conversando aqui e vamos falar sobre o sábado, que é o tema central do nosso estudo nesta semana. Pastor Dornelles, qual é a sua percepção sobre o sábado? Você é adventista já há alguns anos, né? Mais de 40. Mais de 40, olha aí. Fui católico por uns 15. Exatamente. E o sábado é uma característica, uma doutrina bíblica muito importante e é distintiva também em relação à crença adventista do sétimo dia. Existe bastante controvérsia em relação a esse tema. Algumas pessoas não entendem muito bem como os adventistas se relacionam com o sábado. Seria bom a gente falar um pouquinho sobre nossa percepção correta sobre isso. É verdade, muitos irmãos evangélicos, protestantes também e católicos, né, acham que ensinar o sábado, guardar o sábado seria
uma vivência, né, da perspectiva da justificação pelas obras, né, salvação pelas obras, legalismo, né? Mas, biblicamente falando, é exatamente o contrário disso. O sábado nos chama a descansar, a renunciar às nossas obras, a nos afastar do nosso trabalho, né? Então, é exatamente o oposto da justificação pelas obras. O sábado nos chama a exercer fé, porque se a pessoa para o trabalho, né, ao 6º dia para guardar o 7º, ela está afirmando com isso, né, que confia, que acredita, que tem fé que o Criador é suficiente para mantê-la, para provê-la, né? E é interessante que quando você vai na relato da criação, a primeira coisa que Adão e Eva fazem, né, é fazer nada. É que eles não fazem nada, né? Então, se eles já fossem criados e fizessem alguma coisa, é como se aquilo fosse a contribuição deles na criação, sabe? Então, Deus faz questão de que eles descansem um dia para perceberem, né, que tudo está criado, tudo está feito e nada é necessário que eles façam, como criadores, né? Então, o sábado é descanso. Nos dois momentos em que o mandamento do sábado é dado, no Êxodo 20, então vem a motivação, né? Porque em 6 dias fez o Senhor. Ele diz, você faça suas coisas todas em 6 dias, mas no sétimo descanse. Por quê? Porque o Senhor fez todas as coisas. Como se dissesse, você não tem de se angustiar, de se explorar, né, no trabalho, porque o Criador é provedor. Depois, em Deuteronômio capítulo 5, né, a motivação é porque foste servo na casa do Egito. Então, o servo é aquele que não tem descanso, é aquele que trabalha sem parar. E os israelitas não podiam guardar o sábado como escravos do Egito, no Egito, sabe? Então, Deus chama e diz, agora vocês vão descansar no sábado porque vocês não são mais servos. São livres. Vocês são livres agora. Então, quem guarda o sábado não é o legalista, é o livre. Agora, curiosamente, quando você vai a Mateus, né, aí você tem a referência de Cristo ao sábado, né, em Mateus 12. Ele diz que ele é o Senhor do sábado, né? Esse texto, né, parece que providencialmente é antecedido pelo convite de Cristo, vinde a mim, olha Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa vida. Então, antes de falar do sábado, aqui ele diz, venham a mim, vocês vão achar descanso. Então, o sábado é o convite para irmos a Cristo e achar descanso. Descanso das obras, descanso do nosso esforço, né? Da nossa tentativa de viver por nós mesmos, né? E aí optar por viver pela fé. Descansar e tomar alento em Cristo. Um ponto importante em relação a isso aí, nós como adventistas, entendemos que o sábado é também uma antecipação, né, da vida futura, uma antecipação do que nós teremos no porvir. Lá em Apocalipse 21, por exemplo, o texto diz que Deus habitará conosco. Né? Nós habitaremos na presença de Deus, Deus habitará conosco. E ao guardarmos o sábado hoje, nós vivemos uma espécie de antecipação, de antegozo daquilo que nós desfrutaremos na vida futura, né? Esse conceito de que o sábado expressa essa antecipação é encontrado em vários lugares da Bíblia, mas tem um lugar que nos ajuda a entender melhor essa ideia, que está lá em Hebreus capítulo 4, né? Hebreus 3 e 4, esses dois capítulos vão falar, né, de um descanso sabático, e é importante a gente notar o texto do Antigo Testamento que está por trás, aqui de Hebreus 3 e 4, né? Então, por exemplo, aqui no capítulo 4, verso 9, aí nós temos aquele texto que diz que resta um repouso para o povo de Deus, e nos versos iniciais do capítulo 4, então nós vamos ter uma alusão ao Salmo 95, e esse texto é importante para entender esse conceito de sábado de que nós estamos falando. Eu vou ler aqui os versos 3 e 4, e aí eu vou saltar para o Salmo 95. Os versos 3 e 4 dizem assim, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Está falando daquela geração lá no deserto. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia. E descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Isso aqui está citando o Salmo 95, e existe um detalhe lá no Salmo 95 para o qual eu gostaria de chamar a atenção, né? Salmo 95, nós vamos verificar aqui o verso 11, que diz assim, alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja, não, eu estou lendo 95,
Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. É o texto que está sendo usado lá em Hebreus. E o Salmo nos ajuda a entender que descanso é esse. Que descanso é esse de que Hebreus está falando lá? E aí nós começamos a ler no Salmo 95, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça. Né? Ou seja, eu não vou ler o restante do Salmo, mas os versos 1 a 5, na verdade, é um convite para entrar na presença de Deus. É um convite para entrar na presença de Deus. E aí o verso 11 fala desse descanso de Deus. E é interessante quando a gente vai para o Antigo Testamento, em que condição e em que situação Deus descansa. Existem duas situações no Antigo Testamento em que Deus descansa. Uma delas a gente pode ver em 2 Crônicas capítulo 6 e o verso 41, no contexto da dedicação do templo. 2 Crônicas 6, 41. Diz assim, levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso. Olha só que interessante. Entra para o teu descanso. Então, veja que o texto está falando do descanso de Deus, não do nosso. Então, parece que dá a ideia de que nós entramos no descanso dele, não é o nosso descanso, porque Deus fala meu descanso lá em Hebreus. E aqui está falando de uma situação em que Deus entra no seu repouso. Que situação é essa? É quando a arca é trazida para o templo. Então, é a presença de Deus. Então, o descanso significa ali a presença de Deus. Mas tem outra situação em que Deus descansa também, que é o que nós conhecemos muito bem lá em Gênesis 2, versos 2 e 3, que é o sábado. Isso é interessante quando você une essa ideia do repouso de Deus no templo, quando a arca vem, e o descanso de Deus no sábado. É muito interessante a gente unir essas duas coisas, porque, na verdade, ao guardarmos o sábado, nós estamos fazendo exatamente isso. Nós reservamos o sábado para o dia de adoração e nós vamos ao templo no dia de sábado para adoração. Ou seja, nós estamos unindo essas duas modalidades do descanso de Deus. E ao fazermos isso, nós estamos antecipando o gozo que nós teremos na eternidade ao estarmos para sempre na presença de Deus. Então, o sábado olha para trás, olha para a obra da criação, o sábado olha para trás, para a obra da redenção, mas o sábado também aponta para o futuro, quando nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Isaías 66, 23, né? Ele confirma isso, né? Talvez os amigos que estejam acompanhando o programa possam estar pensando, alguns, né? Mas o sábado já não foi abolido? Será que ele permanece realmente? Como devo guardar o sábado? A Bíblia fala de ponta a ponta sobre ele. Quero deixar aqui uma indicação de conteúdo. No meu canal no YouTube tem um vídeo lá com o título A Verdade sobre o Sábado. Em mais ou menos 1 hora eu exploro o assunto de capa a capa ali, de Gênesis até o Apocalipse, né? Então quem quiser depois complementar esse Michelson Borges. Michelson Borges. Só colocar no YouTube isso aí. Michelson Borges. Enquanto o canal, e no buscador coloca lá, Verdade sobre o Sábado. Tem um material ali que eu acho que, julgo que ficou interessante para esse assunto aí. Você estava mencionando aqui, só uma parte rápido, né? O sábado na criação, né? Então é o memorial da criação. Então quando você guarda o sábado, vamos pensar agora de uma pessoa que eventualmente ainda não teve esse privilégio, não sabe o que significa isso, né? Por que nós guardamos o sábado? Primeiro, porque a Bíblia diz, mas o significado que está por trás é lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, toda vez que você vira um adventista do sétimo dia, indo à igreja com sua Biblinha debaixo do braço, no sábado, ele está declarando com essa atitude o quê? Deus é o meu Criador. Olha que coisa maravilhosa isso. Então, as igrejas adventistas se abrem às 9 horas da manhã, e você é nosso convidado a estar numa igreja adventista, nesse sábado, às 9 horas da manhã, elas se abrem para celebrar o fato de que Deus é o Criador. No mundo evolucionista, no mundo que esqueceu da palavra de Deus, esqueceu de Deus, as igrejas adventistas se abrem a cada sábado para dizer Deus é o Criador. E além disso, para dizer que Ele é o Redentor, não é? Por que Ele é o Criador? Porque Ele descansou no sábado da criação, junto com os seres criados, né? E aí nós entramos no mesmo descanso. Mas, segundo o Evangelho, Ele também descansa após a redenção. E as pessoas descansam. Veja Lucas 23, no versículo 56. As mulheres prepararam aromas para embalsamar o corpo dele e no sábado descansaram conforme o mandamento. Então, Jesus descansava no túmulo e as mulheres descansaram também. Então, o sábado é para celebrar a criação, como você bem pontuou, e a redenção. Mas é mais do que isso. É criação. Veja, olha a importância do sábado. Então, quando você guarda o sábado, você olha para trás. Você vai lá na semana original e vê Deus criando todas as coisas e crê nisso.
Depois você avança no tempo e vai até o ano 31 da nossa era e vê o Cristo selando a recriação, descansando num sábado. Tá? Então, sábado é memorial da criação, é memorial da redenção. Mas você não fica só nisso, você vai ao futuro e você vê a recriação definitiva, em que Cristo vai nos conduzir para este sábado milenar em que nós vamos descansar nele, como você disse, que o sábado representa também a recriação futura. Então, guardar o sábado significa passear pela história, no passado, no presente e no futuro, lembrando que Deus é o nosso Criador, o nosso Redentor e aquele que vai prover vida eterna para todos nós. Temos algumas considerações extra-bíblicas também que são interessantes, né? Se você pensar assim, o que determina os meses, né? Você tem o ciclo lunar, o ano, né? O tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol, o dia em torno de si mesma, girando ali. E a semana? A semana é um resquício da criação, né? Esse ciclo semanal de 7 dias, que na Revolução Francesa tentaram alterar para 10, tendo que voltar atrás, e já vou comentar por quê, é um resquício da criação. Todas as pessoas que funcionam, né, semanalmente aí em 7 dias, talvez não se deem conta disso, mas estão sem querer, ou querendo, né, fazendo uma referência aí, né, à criação. E existe um outro assunto também, que eu vou deixar que os nossos amigos pesquisem depois em casa, que é o ciclo circasseptano, não é circadiano, é diferente. Ciclo circasseptano é uma descoberta mais ou menos recente, que é a seguinte, né? A vida, ela também funciona em ciclos de 7 dias. Isso é muito curioso. Já pensaram por que os antibióticos são sempre 7 ou 14 dias? Né? Ciclo de vida das bactérias. O ser humano, na Revolução Francesa, começaram a ter problemas lá com a semana de 10 dias, estresse, problemas emocionais, doença mesmo. Está comprovado cientificamente que nós fomos feitos para funcionar em ciclos de 7 dias. Ciclo vital. Ciclo vital, né? Então é muito interessante isso, ciclo circasseptano. E eu queria passar a bola para você, Adriano, sobre um aspecto que eu acho que não podemos passar por alto. Passar para ele, deixa eu... Então você posiciona aí, depois a gente passa. É uma triangulação aqui, né? Já que você falou de Só tem craque 7 dias, né? Então é importante frisar, né, e o guia faz isso, né, na parte de terça-feira, que quando o substantivo, né, dia, que é a palavra hebraica yom, é precedida de um numeral, então esta é a maneira característica, é a maneira objetiva, né, de definir um dia de 24 horas. Então, biblicamente falando, o mundo é criado em 6 dias literais, de 24 horas. Por quê? No mandamento, né, em Êxodo 20, versículo 11, né, ele diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Interessante que aqui também ele não dá abertura para você pensar que Gênesis 1:1 é uma criação anterior, no princípio criou Deus os céus e a terra, né, e depois cria a vida aqui. Não, porque o mandamento diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, aí o mar e tudo que neles há. Então, essa maneira de construir, né, então, no hebraico, identifica a forma característica, né, de se referir a um período de 24 horas. E é por isso que o nosso corpo, então, tem esse comportamento, né? E dos demais seres também, porque fomos criados para esse ciclo, né, de 7 dias de 24 horas. Ele nem precisa... perdão. Lembrando que o relato aqui ele se refere especificamente à criação da Terra. O ponto de vista do autor é relacionado com a Terra, talvez no máximo o sistema solar, né? Há outros textos que falam do universo. Há pessoas que entendem que o universo teria 6 mil anos, isso é uma compreensão um tanto estranha, né? Então, na verdade, terra, aqui céus... E os céus, o céu... Atmosférico aqui, talvez no máximo o sistema solar, né? Quando fala da luz, luz e trevas também, ele define, né? A luz chamou dia, as trevas noite, então é o ajuste da rotação da Terra, não são os fótons. Anjos não viviam no escuro, né? Já havia luz no universo. Bem... Você acabou chutando já a bola que eu ia posicionar, mas tudo bem. A questão do ion e numeral. Mas saiu um gol aí. Não, saiu um golaço, de placa, né? Assim, ion mais numeral na Bíblia, isso é referência a um dia literal, mas se quiser complementar também. Não, assim, ele já fez o gol, como você mencionou, né? Mas, assim, um ponto importante, porque, veja, em língua, numerais podem funcionar como adjetivos, não é? Pronomes podem funcionar como adjetivos e podem funcionar como substantivos também, dependendo do uso que a gente faz. E a explicação que o nosso guia dá é muito pertinente, vai realmente ao ponto. Naquele momento, o numeral está funcionando como adjetivo, modificando ion.
né? E quando isso acontece, como ele mesmo já mencionou, significa que o dia ali é de fato um dia de 24 horas. Mas eu queria fazer um comentário também. Assim, a gente falou sobre a importância do sábado, né? Sobre a importância de guardar o sábado e a maneira como o sábado aponta para a criação, para a redenção e aponta para a nossa vida futura também. E eu fiquei pensando, é por isso que Satanás luta tanto contra a lei de Deus e também luta contra o sábado. Tem um comentário rápido aqui na lição de segunda-feira, na parte de segunda-feira, que eu achei interessante, gostaria de compartilhar, quando diz assim: Satanás fez todas as tentativas para distorcer a doutrina da criação. E quando ele luta contra o sábado, ele está fazendo exatamente isso, pois ele odeia Jesus e não quer que ele receba a adoração devida a ele como Criador e Redentor, que nós acabamos de falar. O sábado está no centro do conflito sobre o mérito de Cristo para receber a adoração. A mensagem de Deus para os últimos dias é a que chama a humanidade a adorar Cristo como Criador. A base da adoração é o fato de que Ele nos criou. O sábado aponta exatamente para isso, explica porque Satanás luta tanto. Ele lutou contra a lei no céu antes de cair e ele continua nessa luta e vai continuar até o fim. O sábado é descanso em Cristo, é a oportunidade de repousar nele, descansar em Jesus. E você é convidado a isso também. Nós vamos fazer um rápido intervalo para um descanso, não é de sábado, não, um rápido descanso aqui e a gente volta já já. Nós descansamos no sábado seguindo o exemplo de Deus. Então veja, o sábado está no 7º dia porque Deus trabalhou no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º dia e descansou da obra que Ele fez. Então nós imitamos o comportamento de Deus, reproduzimos aquilo que Ele fez. Portanto, isso mostra que o sábado ele é teocêntrico, não é o ser humano que determina. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando aqui a Palavra de Deus na sua companhia. E que bom que você está conosco mesmo, a gente está aqui entre amigos também estudando a Palavra de Deus. E eu tenho uma recomendação para você que é nosso amigo, você que deseja conhecer um pouco mais sobre a verdade, quer saber sobre como o pecado surgiu no mundo, quer saber a definição ou as definições bíblicas de pecado e quer aprender a como se libertar de toda a consequência do pecado, esse material vai ajudar você. A cura do pecado. Essa revista foi desenvolvida aqui na Escola Bíblica da TV Novo Tempo e você pode receber em sua casa sem custo nenhum, apenas se você mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela, preencher um pequeno e rápido cadastro que nós vamos enviar para a sua casa esse material sem custo nenhum, que é um oferecimento dos Anjos da Esperança. Nós estamos conversando aqui sobre o sábado, que o sábado está no coração do Evangelho eterno, das 3 mensagens angélicas de Apocalipse. E o sábado tem muito a ver com a adoração, porque ele é um memorial de que Deus é o Criador. E a gente adora quando reconhece quem Deus é e o que Ele fez por nós. Não é isso, pastor Ronaldes? Inclusive o guia que estamos usando, né, na parte de quarta-feira, né, tem a afirmação assim: essas passagens, especificamente Apocalipse 14, né, deixam claro que nos últimos dias a questão central no grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, é a adoração. Então nós falamos aqui de adoração em conexão com o sábado, né, com a criação, com o temor, né, com a guarda dos mandamentos, a obediência, várias coisas. E pode ficar a ideia, né, de que nós não estamos tratando exatamente de adoração, porque muitas pessoas pensam que adorar é louvar. E o louvor é de fato uma forma importante, né, de adoração. No entanto, o sentido, né, do verbo utilizado aqui em Apocalipse 13, 14, e o Adenilton já mencionou, é bastante recorrente, né, são 8 vezes. Esse verbo, que é o verbo grego proskineo, traduzido por adorar, né, literalmente significa ir na direção do joelho, né, inclinar-se, prostrar-se, curvar-se. Né. Então, dar culto na Bíblia é literalmente prostrar-se. Quando Nabucodonosor levanta a estátua, né, dele lá, Daniel 3, as pessoas devem se curvar, reconhecer a autoridade, o poder, sabe? Expressar o temor, né? Então, todas essas coisas estão envolvidas no verbo adorar. Então, adoração, no contexto dos últimos dias, que é um ponto central no grande conflito,
requer de nós uma atitude, né, de adoração, que é de reconhecer a soberania divina, o poder de Deus, a criação divina, né? E em decorrência disso, de nos inclinar, prostrar-nos diante dele, reconhecendo sua grandeza e ao mesmo tempo nossa pequenez, né? O louvor é uma forma importante disso, mas é interessante também quando o louvor tem esse conteúdo, né? Músicas, poesias que reconheçam, que exaltem a Deus como Criador de todas as coisas. E aí, ao cantar e ao orar a Deus, buscá-lo, né, a gente se prostra, se inclina, né, em reconhecimento da grandeza e do poder de Deus, né? Então, nesse sentido, a adoração está muito associada ao conceito de submissão, né? Porque se a etimologia ou a origem do significado da palavra em grego tem que ver com exatamente se colocar de joelho ou se ajoelhar, essa ideia de se ajoelhar, para além de uma expressão essencialmente religiosa ou apenas religiosa, reproduz ou evidencia de que você está diante de alguém que é superior a você, de alguém que é seu Senhor, a quem você deve e presta toda a obediência. E nesse sentido estrito aqui, nós só devemos nos prostrar em reconhecimento à soberania de Deus. E o que está em disputa no grande conflito, e os capítulos 13 e 14 de Apocalipse representam isso, é quem é que vai ser objeto da nossa É importante submissão. que a ideia de criação, né, é que o que é adorado é infinitamente superior e ele é a razão de ser de todos aqueles que adoram, né? Então não só é que ele é superior, mas é que sem ele nós nem somos. Claro. Né? Então um reconhecimento dessa grandeza. Ou seja, adorar, no sentido que nós estamos discutindo aqui, é também um ato de fé. Porque no momento que eu reconheço que Deus é maior do que eu, que Ele é o meu provedor, né, que Ele é o meu mantenedor, então eu posso descansar nesse pensamento, nesse reconhecimento que eu tenho dele. E, por exemplo, quando nós estamos tratando da questão de adoração e do sábado, então eu posso parar no 7º dia da semana sabendo que Deus vai me sustentar, vai me manter, Ele vai cuidar de mim, né? E esse é um ponto importante, né? Eu achei até interessante uma pergunta que o guia de estudos coloca lá no finalzinho da parte de quarta-feira, né? Que diz assim, ó, muitas pessoas argumentam que não faz diferença que dia se observa como sábado, desde que observemos um dia. Como podemos refutar esse argumento com a Bíblia? É uma pergunta muito interessante, né? Porque muitas pessoas dizem, não, qualquer dia serve, desde que seja um dia. Em primeiro lugar, Deus disse que é o sábado, e ponto final, né? Mas eu fico pensando, por exemplo, o seguinte, se a gente vai a um médico com uma dor de estômago, por exemplo, e aí o médico passa um remédio e a gente pergunta assim, esse remédio serve para o meu problema? Qualquer remédio serve. A gente não vai ter coragem de tomar se o médico diz assim, qualquer remédio serve, porque realmente não serve. Então, qualquer dia serve. Eu sei que é uma comparação assim, talvez um pouco grosseira, mas nos ajuda a entender a ideia de que não é qualquer dia que serve. Deus reservou o 7º dia da semana. Até porque ele foi muito específico em relação a isso, né? Ele não deixou dúvida. Você pega o 4º mandamento e ele diz... Sétimo dia é o sábado. É o sábado. O 7º dia é o sábado. Então você não tem margem para dizer, não, o sábado pode ser o domingo, a segunda, primeiro dia, a segunda ou o 6º dia. Não. O 7º dia. Então o 7º dia é aquele que nós sabemos que é o último dia da semana. É importante frisar isso, né? Porque na história cristã, especialmente da Reforma para cá, há a ideia da transferência, né? Então, tem o conceito do sábado, do descanso, né? O descanso para a criação e para o ser humano, em homenagem ao Criador, só que aí isso aplicado para outro dia da semana, para o primeiro dia da semana. Mas, bom, e aí, então, surgiu até a igreja, os batistas do 7º dia, depois os adventistas do 7º dia, né? Porque eles guardavam o sábado, quando os anglicanos, que deram origem à cultura americana, né? Também guardavam o sábado, porém eles guardavam originalmente no primeiro dia da semana. E aí surge outro grupo e diz, não, mas a Bíblia diz que é no 7º dia do sábado. Né? E é muito importante isso porque nós descansamos no sábado seguindo o exemplo de Deus. Então veja, o sábado está no 7º dia porque Deus trabalhou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no 6º dia e descansou da obra que Ele fez. Então, nós imitamos o comportamento de Deus, reproduzimos aquilo que Ele fez. Portanto, isso mostra que o sábado, ele é teocêntrico, não é o ser humano que determina. Porque alguém pode argumentar assim, não, eu vou guardar o primeiro dia porque eu vou começar descansando. Não, Deus começou trabalhando
e descansou no sétimo dia. Nós descansamos no sábado porque Deus fez isso e descansamos nas obras de Deus, não são nas nossas obras, porque as nossas obras não atribuem nada de valor e de mérito para a nossa salvação. Então, como você colocou, acho que no bloco anterior, o sábado não tem nada que ver com legalismo, com salvação pelas obras. Eu até poderia brincar que sim, o sábado tem a ver com salvação pelas obras. Salvação pelas obras de Deus. Deus não foi quem fez tudo, criou todas as coisas? Não foi Ele também que nos redimiu? Então, quando a gente vai para o descanso sabático, é um reconhecimento disso. E descansamos nele, do que Ele fez, e somos abençoados com isso. Quero retomar um detalhe que o Adriano falou ali há pouco, né, de que não é um detalhe, né, mas é só um dia. Deus vai levar em conta tão seriamente um dia, né? Eva deve ter pensado a mesma coisa quando viu aquele fruto, né? Mas é só um fruto. O que tem de dar uma mordidinha nesse fruto, né? Deus não vai ser tão severo a ponto de fazer o que disse que faria. Mas não é um fruto, não é um dia, é a obediência estrita, né? É a confiança. Na verdade, quando você analisa os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, você percebe que o sábado é o mandamento da fé por excelência. Porque, veja só, se você analisar os 6 mandamentos ali da segunda tábua, né? Se você roubar, você pode ter problemas, né? Prisão, enfim, você pode ser preso também se matar. Adulterar também pode trazer dor de cabeça, problemas e complicações. Agora, quem vai te cobrar se você deixar de guardar o sábado? Que é algo estritamente pessoal, né? Guarda ou não guarda, tanto faz, não haverá cobrança social nenhuma, você não quebra nenhum código civil, nenhum código de leis humanas. Por que você guarda? Eu guardo porque Deus mandou, porque está escrito na palavra, e eu creio na palavra, eu aceito a palavra como normativa, né? Então, na verdade, ao contrário do que alguns pensam, é o mandamento da fé. E como a gente já viu, ele aponta para a doutrina da criação, que é basilar, que é fundamental. A lição traz aqui um comentário interessante, diz assim: visto que a criação é a base de todas as doutrinas, as crenças, né? Afinal, qual das nossas doutrinas teria sentido a parte de Deus como Criador? Nada haveria, né? Sem isso. O sábado do sétimo dia, inserido no próprio relato da criação, é o sinal eterno e imutável dessa criação. É o símbolo mais fundamental do ensino mais básico. Então, está ali no próprio fundamento, né? Das demais doutrinas que são construídas em cima desse conceito de criação. No bloco anterior, a gente falou sobre essa questão de que o sábado aponta para trás, aponta para a criação, aponta para a redenção e aponta também para o futuro, né, para aquilo que nós vamos escutar na eternidade. E aí tem um comentário, eu acho muito bonito, aqui na parte de quinta-feira, eu acho que vale a pena até a gente ler, um comentário da Susana Haskell. Ela diz assim: o sábado é uma metáfora do paraíso e um testemunho da presença de Deus. Em nossas orações, aguardamos uma era messiânica que será um sábado, e cada Shabat nos prepara para essa experiência. Achei muito bonito isso. É um ato de fé. Quando eu guardo o sábado, eu estou dizendo para Deus: Senhor, eu confio que o Senhor vai me dar um mundo melhor. Né? E ela termina dizendo: a menos que aprendamos a apreciar o sabor do sábado, eu gostei dessa palavra, o sabor do sábado, não conseguiremos desfrutar a eternidade no porvir. Então, como a gente viu no bloco anterior, o sábado é uma antecipação, a gente pode desfrutar o sabor dessa alegria que nós teremos na eternidade. Qual o sabor do sábado para você? É família, né? É poder apreciar a arte da natureza, poder olhar para a natureza e perceber que tem alguém maior do que eu, que me ama e quer ter um encontro. Né? Exato. Você sabe que o sábado tem um sabor mesmo, né? Eu me lembro, por exemplo, da infância. Tem um clima, tem um cheiro. Eu me lembro de cheirinho de comida boa. Cheirinho de comida boa, cheirinho de roupa limpa. Bolo, roupa limpa. Todo mundo limpinho, esperando o sábado chegar no pôr do sol, abraço, alegria, uma sopinha gostosa, depois do culto de pôr do sol, que é o culto que a gente faz para receber o dia. O sábado realmente ele tem um sabor. E o sabor não é só esse, é o sabor de encontro com o Criador. Exato. Isso é maravilhoso. Nesse contexto do descanso eterno, acho que é interessante a gente lembrar um ponto bastante falado, né, que é a estrutura do Apocalipse, né, que favorece essa ideia, sabe? O Apocalipse é considerado como sendo construído em cima de 7 conjuntos de visões. Né? E o interessante é que Deus trabalha do primeiro ao 6º conjunto, mas no 7º não há mais trabalho a fazer. Então, qual é o primeiro conjunto? São as 7 mensagens, as 7 igrejas, capítulos 1, 2 e 3. O segundo conjunto, os 7 selos, né? Os capítulos 4 com a introdução até o capítulo 7.
No capítulo 8, aí começam as 7 trombetas, o terceiro conjunto, e vai até o capítulo 11. No capítulo 12, aí começam então os 7 sinais do grande conflito, e vão até o capítulo 14. O quinto conjunto, né, as 7 pragas, os capítulos 15 e 16. Aí daí vem 7 juízos, dos capítulos 17 até o 20. E o sétimo conjunto, né, então começa o capítulo 21, aí João diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então Deus trabalha desde as igrejas, né, os selos, as trombetas, os sinais, os juízos, as pragas. Quando chega no sétimo conjunto, não há mais trabalho a fazer porque a criação está restaurada novamente. É o sábado. Então o sétimo conjunto de visões aqui, que tem esta prefiguração, né, do novo céu e nova terra, Nova Jerusalém, é o perfeito descanso. A criação chega ao descanso outra vez, né, depois que Deus trabalhou com ela e a restaurou. Reflexão valiosíssima, pastor Dornelles. Eu acho que isso é muito bonito, a estrutura do Apocalipse reproduzindo semana. Existe um dado bem interessante em relação a isso aí, já que você falou ali do sétimo conjunto de visões. Nesse sétimo conjunto, Apocalipse 21 e 22, a palavra cordeiro aparece 7 vezes. Olha só. É muito interessante isso. Da presença. É a plenitude da presença do Cordeiro. Então, no final das contas, o que vai ser realmente gostoso na eternidade é a presença de Deus, né? Que coisa maravilhosa poder estudar a palavra de Deus. O sábado é o descanso de Deus sendo oferecido para você. E eu vou concluir esse programa hoje convidando a você a guardar um sábado, a ter essa experiência, passar 24 horas na presença de Deus segundo o mandamento. Isso tem um sabor e você vai sentir por experiência o que significa isso. Depois você me conta. O sábado está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Um forte abraço. Até semana que vem. Que Deus te abençoe.